Olá, pessoal. Boa noite. Aqui quem está falando é o professor Paulo Martins. E vamos dar continuidade ao nosso estudo. E hoje vamos dar início ao estudo da ondulatória. Eu dividi o programa de ondas em 3 encontros. O nosso primeiro encontro hoje, parte 1, nós vamos falar sobre as ondas, conceituar as ondas, definir as ondas, tá certo? E observar a sua aplicação no nosso dia a dia. Vamos lá? Então, primeira parte, ondas periódicas. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre essas ondas e, nesse momento, nós estamos nessa aula através do WhatsApp e nosso telefone ou nosso computador está conectado aí a umas ondas. Essa transmissão acontece através das ondas eletromagnéticas. Mas as ondas estão presentes em nosso meio, como já sabemos, sistemas de raio-x, GPS e nas telecomunicações de maneira geral. Hoje, via satélite, uma notícia acontece do outro lado do mundo, no Japão, e a gente sabe que quase que simultaneamente é da notícia, o que levaria alguns meses ou talvez anos na antiguidade, e hoje não. Hoje nós temos as telecomunicações quase que simultâneas, graças ao estudo das ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, em nossos lares, nós temos o forno micro-ondas, a televisão, tá? O rádio, a internet, o telefone celular. Então, todos esses utensílios que a gente está no dia a dia, ele só apareceu em virtude do estudo das ondas, que se evoluiu das ondas mecânicas, as ondas em cordas, o violão, se você toca um violão, um instrumento musical, um instrumento de sopro, a onda sonora, dependendo do dia a dia seu, você vai encontrar as ondas em todos os locais, ok? Mas o que é uma onda? Muito bem. Vamos considerar a seguinte figura. Veja, a figura está mostrando aí a superfície de um lago e o momento que alguém jogou um objeto. E esse objeto, quando tocou na superfície do lago, provocou uma perturbação. Veja que a superfície do lago, calma, se você colocar água numa bacia, essa superfície da água ela está tensionada, existe uma tensão, que a gente chama de tensão superficial da pressão atmosférica. Então, quando alguém joga um objeto, esse objeto perturba essa tensão na superfície do lago. E naquele ponto que acontece a intersecção do objeto com a superfície, é provocada uma perturbação e ela se propaga ao longo da superfície do lago. Então, a onda é a propagação dessa perturbação na superfície do lago. Ou seja, a onda, tá certo, é a propagação de uma perturbação em um meio, de maneira geral. Tá? Numa corda, você tem uma corda de um violão, do violino, tensionada, você dá um toque, a onda se propaga ao longo da corda. Tá certo? No ar, você tem o ar e quando você fala, a sua prega vocal provoca uma onda que se propaga no ar, nós chamamos de onda sonora, tá? E nós somos capazes de ouvir essa onda na forma de vozes, da sua voz, por exemplo, quando você chama alguém. Ok? Então, nós temos o conceito de onda aí. Uma perturbação que se propaga em um determinado meio. Ok? Esse fenômeno é muito importante, tá? Por quê? Porque durante a propagação dessa onda tem uma propriedade fundamental que nós observamos. Veja bem, essa propriedade das ondas, ela é observada da seguinte forma. Imagine aquela superfície do lago da figura 1 que você tinha, que eu estou representando aqui, tá? Só que agora você tem aqui uma rolha, uma boia flutuando na superfície do lago. E imagine que alguém pegou uma pedrinha aqui e jogou. Quando essa pedrinha bateu nesse ponto aqui, vocês estão vendo aqui que eu vou chamar de A, perturbou. Então criou aqui as ondas que eu já
mostrei para vocês na superfície do lago. Essas ondas elas se propagam ao longo do lago. Então, veja, vai se propagar aqui para a direita. Nessa propagação na superfície do lago, a onda encontra a boia, a rolha. O que acontece com essa rolha? A rolha vai receber uma energia que essa onda está propagando. Por quê? Porque ela vai subir. Veja, ela tem um movimento de subida, quando a onda passa, a gente vai estudar mais tarde a crista, e depois ela vai descer no vale da onda. Então, à medida que a onda se propaga pelo lago, a boia vai ficar flutuando, subindo e descendo, subindo e descendo. Veja vocês olhando uma jangada que está estacionada lá no mar, ou num rio, num dia de ventanias, que vem aquelas ondas, você percebe que a jangada fica oscilando, né? Fica balançando. Exatamente. A onda, ela propaga energia. Primeiro ponto importante aqui dessa propriedade das ondas. Na propagação da onda, eu tenho o transporte de energia. Ela leva energia, tá certo? Porém, a matéria no meio, ela não se propaga, ela sofre uma vibração. A rolha, por exemplo, na superfície do lago, ela fica oscilando, subindo e descendo, mas ela não é levada pela onda. Portanto, a gente pode dizer que as ondas transportam energia sem o transporte de matéria, tá certo? A onda transporta energia e quantidade de movimento, que é uma propriedade física que a gente já estudou. Muito bem, vamos para a classificação das ondas. Na classificação das ondas, vamos primeiro falar da natureza das vibrações. Então, quanto à natureza, as ondas são classificadas como ondas mecânicas, né, que são ondas na superfície de um meio material, né, as ondas em uma corda, as ondas sonoras. Essas ondas, elas precisam de um meio material para se propagar, tá certo? Então, por isso são chamadas de ondas mecânicas. E as ondas eletromagnéticas. Estas ondas são constituídas de campos elétricos e magnéticos. Estes não necessitam de meio material para se propagarem. Dessa forma, as ondas eletromagnéticas a gente recebe do Sol, por exemplo, a luz. A luz é uma onda eletromagnética. Veja que entre a Terra e o Sol existe o vácuo. E a luz se propaga pelo vácuo. Então, as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de meio material, ok? Exemplos de outras ondas eletromagnéticas são as micro-ondas, que a gente usa nos nossos fornos de micro-ondas, nos nossos lares, tá? As ondas de rádio e TV, o seu celular, tá certo? Funciona com micro-ondas, recebe mensagem, os satélites. Então, são exemplos de ondas eletromagnéticas. Bom, a principal diferença entre as ondas mecânicas e eletromagnéticas é que as ondas mecânicas exigem meio material na sua propagação. Tá? Por exemplo, o som não se propaga no vácuo, ok? Já a luz, sim. Muito bem. Com relação à direção de vibração, vamos classificar a onda com relação à direção de vibração das partículas do meio. Nesse caso, nós temos três casos. As ondas transversais, tá? Essas ondas, a direção de vibração das partículas do meio é perpendicular à direção de propagação da onda. Vejamos aqui uma corda. Veja, quando alguém cria um pulso numa corda, tá? Pega aqui a mão e empurra para cima e para baixo, ela começa a gerar na corda, que está tensionada, uma onda. Esses pulsos se propagam na corda e você percebe que as partículas do meio, elas se movimentam na vertical, veja, para cima e para baixo. E a onda se propaga na horizontal. Portanto, a direção de vibração das partículas e a direção de propagação da onda formam um ângulo de 90 graus. Por isso que a gente diz que são perpendiculares, essa direção, tá certo? Ondas longitudinais. Então, as ondas longitudinais, nós temos uma coincidência na direção de propagação. Então, veja, se eu pegar uma mola, como na figura, e dar um puxão aqui, ó, para a esquerda, e soltar,
essa perturbação que eu provoquei na mola vai se propagar nessa direção, na direção horizontal. Ou seja, as partículas da mola vibram na horizontal, para a direita e para a esquerda, e a onda se propaga também na horizontal. Portanto, a direção de vibração coincide com a direção de propagação da onda. Então, essa onda é chamada de longitudinal. Ok? Transversal, perpendicular. Longitudinal, coincide. Muito bem. E, por último, as ondas mistas. Dita assim porque nós temos nessa onda as duas características de onda transversal e longitudinal. Então, essa onda ela possui as características das ondas transversais e longitudinais, que são exemplos das ondas na superfície da água, de um líquido de maneira geral. Tá? Então, você vai perceber que, como você vemos na figura aqui, a direção de vibração e a direção de propagação ela é mista, né? É tanto longitudinal como transversal. Agora, com relação à direção de propagação. Então, com relação à natureza, direção de vibração e, por último, direção de propagação da onda, ok? E aqui nós temos 3 casos. O primeiro caso são chamadas ondas unidimensionais. São as ondas que se propagam numa única direção. São as ondas em uma corda, veja. Elas se propagam aqui na direção da corda. Então, ela é chamada de ondas unidimensionais, tá? Ondas bidimensionais se propagam num plano, se propagam em 2 dimensões. Veja aqui o exemplo, a onda na superfície do lago. Então, é uma chamada também de onda plana. Ela se propaga em um plano, por isso são chamadas de ondas bidimensionais, se propagam em 2 dimensões, ok? E as ondas tridimensionais são aquelas que se propagam nas 3 dimensões do espaço, como, por exemplo, o som, a luz. Então, se alguém acende numa escuridão uma vela, a chama da vela pode ser vista em qualquer ponto ali próximo à vela. Então, porque a luz se propagam nas 3 dimensões do espaço em que nós vivemos. Ok? Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de nossa aula. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, vamos falar da matemática das ondas, tá certo? E dos fenômenos ondulatórios. E como eu falei, a última parte vamos falar um pouco de acústica, ok? Para vocês um bom final de semana, um abraço e até a próxima.